Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Conexão Saber. Você sabia que de cada 8 pessoas, uma apresenta o distúrbio mental chamado de ansiedade? E normalmente, vinculado também com a depressão. Por isso, nós escolhemos esse tema para realizarmos um debate sobre a questão da ansiedade. E indo um pouco além, discutir quais os vínculos entre a ansiedade e a vida social. Para esse tipo de debate, nada melhor do que estar bem acompanhado. Eu estou aqui, com os meus amigos, colegas de profissão, é o Bruno e a Aida, dois psicanalistas, que entendem bastante sobre o tema. Tudo bem com vocês? Bem. Tudo ótimo. Não estão ansiosos não, né? Nada. Já passou. Tá certo. Nós vamos discutir, eu fiz um roteiro para que possamos discutir esse tema da ansiedade a partir de alguns pontos principais, para que você possa entender melhor o que é a ansiedade em si, definir o conceito de ansiedade, descobrir também se a ansiedade ocorre mais em homens ou em mulheres, porque esse é um dado muito interessante, e um tanto intrigante. Disse dentro desses relatórios que acabei de citar, que as mulheres são 2 vezes mais propensas a terem ansiedade. E também é dito que a ansiedade é mais típica nos jovens, enquanto a depressão nos idosos. Será que existem formas de mensurarmos o porquê isso ocorre? É isso que faremos a partir de agora. Como eu montei um script, um roteiro, eu vou fazer a pergunta mais básica de todas, Em sua raiz, afinal de contas, o que é ansiedade? Quem quer começar, fiquem à vontade. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, pelo convite. E acho que é importante entender o que de fato difere uma ansiedade natural, que todos nós temos em algum momento da vida ou diante de alguma situação, e o que é uma ansiedade patológica. Então, a raiz mesmo, Freud já colocou para a gente que a ansiedade, ela é positiva porque, de certa forma, ela prepara você para alguma coisa que eventualmente vai acontecer. Então, por exemplo, coisas básicas, uma prova que você vai fazer na faculdade, um teste que você vai fazer, por exemplo, para tirar uma habilitação, aquela tensão que você tem, que é de você, às vezes, não dormir direito, de você ficar nervoso, de você não ter concentração. Então, é um certo medo que antecede essa experiência emocional que você vai viver. E aí a gente poderia até dizer que existe um sentimento que vem antes do medo, que se a gente for colocar num exemplo, seria um medo do medo. Mas seria essa própria ansiedade que antecede esse medo. Você sabe muito bem que você tem que fazer a prova, você estudou para isso e mesmo assim, às vezes, você fica ansioso. O que é diferente, por exemplo, de uma situação onde essa mesma pessoa que tem esse medo, essa experiência emocional, estudou para a prova e, no entanto, não vai bem na prova. Ela tem sudorese, ela não consegue executar a prova, ela treme. Então, aí a gente pode começar a pensar que talvez, uma primeira hipótese, possa ser algo patológico. Isso pode estar associado a alguma coisa latente, que ainda não se fez presente, que ela desconhece. Isso que a psicanálise ela vai trazer toda essa questão para investigar, não é no primeiro recorte. A gente está fazendo aqui só um exemplo, mas como isso pode acontecer mais para frente. Então, acho que é essa diferença que é importante a gente trazer, O que é de fato a ansiedade natural que a gente tem e o que não é. Ok. Bruno? Bom, primeiramente, bom dia aí, boa tarde ou boa noite, Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu lembro que nas nossas aulas, lá da
da sociedade, a gente aprende que, né, a gente aprendeu que a ansiedade é uma espécie de desestruturação do eu, né? Alguma coisa abala e aquele eu que pretensamente era coeso, ele começa a se fragmentar, ou então está prestes a, né, se fragmentar, se perder, se diluir e etc, né? Então, como ela falou, né, como a nossa querida Aida falou, tem uma dose que é normal, né, que isso vai acontecer mesmo, né? Às vezes aquelas pessoas, por exemplo, que acordam de manhã, que não são muito bem receptivas, alguma coisa está acontecendo ainda, alguma coisa está se estruturando em alguma dose ali, né? Então é uma coisa bastante presente, né? Agora, a questão, acho que é a dose. Se a pessoa, por exemplo, começa a suar por uma coisa que, né, por uma prova do dia seguinte, ou seja, por uma coisa que ainda não aconteceu, né, que é essa antecipação do fracasso, por exemplo, né, um medo de se ver fracassando na prova, né, no dia seguinte, aí causa aquele medo, causa aquela desestruturação, aquele abalo, e a pessoa não dorme, sua, etc, etc, né? Então é uma questão mais de dose. E aí também, né, é interessante notar outra coisa, que a psiquiatria ou a psicologia, elas tratam como um distúrbio mental. Não, a psicanálise não vê como um distúrbio, vê como uma condição. Porque a gente acha, né? Eu estava até conversando, né, assistindo uma live de um amigo meu sobre as questões de Sartre e Freud, né? Sartre e Freud. E é um trabalho, uma dissertação de alguém comentando, uma discussão entre os dois ali. E o cara já parte do princípio de que a mente é uma coisa mais unitária, é uma unidade. E a psicanálise mostra que não. Então tem um lado ali da mente, poderíamos dizer, né, a grosso modo, que não é tão facilmente acessível, não é tão facilmente reconhecível, mas que está ali operando. Então isso veja que a perda da coesão da consciência, né, que seria aí uma ansiedade, né, propriamente dita, ela vai fazer parte de todos nós, né? Como eu disse, né, um exemplo bobo. A pessoa que acorda e fica ainda, né, o espírito tá voltando, o espírito tá se reconstruindo ali, porque, né, passou horas dormindo, etc, etc. Então acho que por um primeiro momento é interessante, né, definir, né, e também mostrar, olha, esse olhar aí da medicina, da psiquiatria, etc, não é o olhar da psicanálise, né? Entendi. Então, pelo que eu entendi, vocês colocaram a questão da graduação, né? Uhum. Ou seja, há uma graduação para entendermos a ansiedade como uma coisa ruim, deletéria, né? Exatamente, né? Uhum. É lógico que eu não quero soterrar os nossos ouvintes, né? Com explicações técnicas, mas é importante também lembrar que o termo ansiedade não existe propriamente em Freud, né? O termo ansiedade é, na verdade, angústia, que, na verdade, né, se relaciona a algo muito parecido mesmo com o medo, né? Então, só para que fiquemos bem estabelecidos desde o início, né, na questão do debate, nós temos uma ansiedade que poderia ser considerada normal e uma ansiedade mórbida, né, como vocês colocaram. É essa morbidez que se configura naquilo que é mais negativo. Isso? Sem dúvida, Isso sem mesmo. dúvida. E é interessante uma coisa até que eu recentemente vim a conhecer, que a palavra angústia, né, ela tem a mesma etimologia da palavra ângulo. Lembra da geometria, da matemática e tal? Por quê, né? O que é o ângulo? O ângulo é uma ponta que se forma a partir do encontro de duas setas, de duas retas, né? Ou de dois traços, enfim. Então, é uma ponta. Você se sente ali apontado, vai, para brincar com a palavra, a escolher, por exemplo, um dos dois caminhos, né? E a gente está sempre, até lembrando o Sartre, né? Para ele, a gente está sempre escolhendo, então a gente é fadado, né? A gente está preso a ser livre, de certa forma. Né? Então, a angústia também tem a ver com, olha, para onde eu vou? O que eu faço? Né? Aí, no caso da psicanálise, né? Por exemplo, do exemplo que a Aya trouxe, né? Da pessoa que está ansiosa em relação à prova do dia seguinte, será que o que significa, por exemplo, né, investigando ali no inconsciente, o que significa passar nessa prova, ou o que significa não passar nessa prova? Será que eu quero mesmo isso? Ou até onde isso vai me levar? Né? Então, acho interessante a nota de rodapé, esse parênteses, porque eu achei muito legal, porque legal, adoro verdade, matemática, verdade. inclusive.
Nesse sentido, quando nós falamos então dessa ansiedade mórbida, há uma ligação com algo mais profundo, ou seja, com o caráter do sujeito, né? Exatamente. Não é algo que ocorre de uma forma genérica e Não. absolutamente normal em todos os seres humanos. Não. Tem a ver com a história. Sim. Vocês poderiam falar um pouco Você me sobre permite isso? até colocar um exemplo? Lógico. Foi bem citado essa sua colocação, porque é assim, vamos pegar o exemplo, por exemplo, a pessoa que vai tirar uma carteira de habilitação. Um exemplo, tá? Até para as pessoas entenderem como é que funciona esse deslocamento, né? Essas questões. Aí ele vai fazer a prova, tem alguém que está observando onde vai estacionar o carro, vai medir, né? Vai fazer todas as referências. Então, essa pessoa, às vezes, não consegue passar, e aí não exatamente, nem sempre por causa do teste em si. Mas supondo-se que essa pessoa teve uma ligação muito complicada, complexa, né, com o seu pai, por exemplo. Se ele foi muito autoritário, se ele foi muito rígido e cobrava muito essa pessoa, e essa pessoa está fazendo um teste, esse teste, na verdade, ele não é o problema em si. É apenas um gatilho que acionou esse conteúdo que está reprimido. Está escondido lá no fundo e a pessoa não se dá conta. Então, por isso que o processo de análise, né, é interessante por isso. A pessoa vai descobrindo e vai falando, nossa, vai chegar à conclusão, não era isso. Então, é esse movimento que acontece que me faz sentir assim, o irmão na prova. Então, é só para a gente ter um exemplo, né, para as pessoas entenderem como é que, exemplo, né? que funcionaria no exemplo, isso. Nós temos a imagem de que algo mais profundo opera, né? O indivíduo não está diante só daquilo que é atual. Exatamente. Parece que algo passado assalta o seu eu, né? Muito bem. Eu acredito que essa talvez é o que faz da psicanálise ser o que ela é. É trazer as raízes mesmo. Como você fez a pergunta da raiz da ansiedade. Ser radical. É a raiz do problema, a raiz que faz essa pessoa se sentir assim, desconfortável, infeliz, e sem saber por quê. Porque as pessoas vão racionalizar e vão dizer assim, mas você fica nervoso, é normal você ficar nervoso. Agora, eu não entendo como é que você fica nervoso diante de um exame, é só um exame. Então, não é bem assim. As questões da psicanálise não são racionais, né? Elas não são lineares. Desmaia, né? Frente a um teste como esse. Sim. Eu já tive uma experiência, né? Até um tanto recorrente de alunos que foram muito bem durante o curso de formação de psicanálise e na hora do teste final, né? Da prova de capacitação, como nós chamamos, o indivíduo zera. Parece que tudo some, ele não consegue simplesmente fazer a prova, né? É lógico que depois ele repete, normalmente se sai bem, mas é interessante como essa coisa estranha e passada tem o poder de neutralizar até aquilo que o indivíduo sabe que sabe, né? Vocês pensam dessa maneira também? E é interessante, né, até aproveitando o exemplo da AIDA da direção, né, da prova de direção e tal, né, porque, por exemplo, né, a pessoa pode se sentir angustiada, agora já indo para não tanto... Bom, vamos ficar no significante correto. A pessoa pode se sentir mais ansiosa porque ela pode, a partir do significante, né, por exemplo, eu passo na prova, vou poder dirigir o carro. Mas esse vou poder dirigir pode ser, né, pode estar atrelado a vou poder dirigir a própria vida. Então tem uma parte da frase que se oculta, né, que está escondida, né? Lacan vai dizer que nem está ali, né? Acho legal essa proposta dele. Mas é uma parte que gera um sintoma e fala, puta, eu não posso fazer essa prova, então eu tô com medo, etc, etc. Por quê? Porque, na verdade, o medo não é da direção, não é daquela cena, é de uma outra cena, né? Voltando ao exemplo, né? Como é que eu vou dirigir a minha vida como se eu tive um pai que não teve direção nenhuma, sei lá,
Estou aqui supondo um caso hipotético, né, metafórico. Mas é interessante que essa coisa que está ali, de certa forma escondida, que ainda não veio a ser, mas que deixa uma notícia, ela vai impactar naquela cena. Né? E isso aí vai atrapalhar, né? Eventualmente também a pessoa pode, quer saber, não vou dirigir nada, não quero saber disso. É uma opção, né? Mas é interessante que, teve um sinal ali. E aí, né, até incrementando um pouco também, que também é mais uma visão, né, da psicanálise, é que a ansiedade não vai ser o problema. Vai ser o sintoma de alguma coisa. Né? É o sinal de fumaça de uma fogueira. Então, em consultório, na clínica e tudo mais, né, na transferência e tudo mais, vai se perceber que a fogueira está em outro lugar. Que aquela fumaça era só uma fumaça. O incêndio é bem longe dali. O incêndio é em outro prédio, em outra cena, em outro lugar, né? Em outra situação. É bem interessante isso. A ansiedade aponta para algo maior, né? Exatamente. Algo em outro lugar. E como vocês estão colocando, a ansiedade poderia ser pensada como ansiedade sinal, que seria positiva, Sim. como diz o próprio Freud, né? Uhum. Ou uma ansiedade mórbida que se transforma no próprio perigo. Nesse sentido, deixa de ser um sinal para ser a própria ameaça, né? Subjetiva Exato. do ego. É isso? Sim. Querem comentar alguma coisa sobre a diferença aí de ansiedade sinal e ansiedade mórbida? Vocês já deram bons exemplos, né? Eu acho que um grande marcador é que essa ansiedade mórbida, ela se torna um jeito de viver, né? Então, a qualquer conflito, a qualquer ponta que ela se vê, né, tendo que escolher entre um caminho ou outro, ela trava. Né? Então, isso não é legal. Né? Então, é um ótimo sinal para, acho melhor conversar com alguém sobre, procurar uma terapia, que seja psicanálise, que seja outra, né? Melhor psicanálise, porque vai ser o radical né? Vai na raiz do problema. Né? Ou então, né? vai identificar qual é o problema, né? Porque lembrando que ainda assim é um jeito né? Um sinal de fumaça, né? É um sintoma e não é o próprio problema. Mas é interessante que existe um sinal ali, alguma coisa possa ser investigada. Né? Legal. E aí, Aida? essa questão de, por exemplo, a questão da morbidez, ela engessa o sujeito. Imagina, você fica refém de uma angústia que você não sabe de onde vem. Você acha que sabe, mas não sabe. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa vai recorrer isso aonde? Vai recorrer em crença, vai recorrer em simpatia, vai recorrer a outras formas, drogadição, bebida, vícios, né? Quando ela poderia ser ajudada, né? E a psicanálise, eu acredito que ela tem muito a ajudar um sujeito que está numa situação dessa. É importante ressaltar isso, né? Ela traz, e a gente fala isso com conhecimento de causa, vendo na clínica o resultado dessas pessoas que chegam, né, até nós tão fragilizadas, com uma questão que parece para as demais pessoas tão simples, mas que não é, porque não é mesmo, é um sofrimento muito grande, e não saber de onde vem é um ponto de interrogação, mas aí a gente vê a evolução, né, então vê que isso é possível. Com a psicanálise, sim, é possível. Entendi. Legal. Nós podemos até partir para a segunda questão, né, que está relacionada a essa coisa do estilo de vida. Qual a relação entre os chamados distúrbios de ansiedade e o nosso estilo de vida? Há uma ligação? Sim, com certeza. Bom, distúrbio, na verdade, assim, na psicologia, eles chamam de transtorno. Eles vão mudando, assim, os termos, né? Então, hoje se fala em transtornos. Porque não é doença, você não pode dizer como é a doença, que não é biológica, ela está na região da psique, mas também não é nenhuma outra palavra. Então, eles colocam como transtorno. Mas, sim, tem uma relação muito grande, porque nós somos afetados, bombardeados o tempo inteiro pela questão social, né? Tudo que acontece em torno de nós é afetado pelo indivíduo. Então não dá para isolar, ficar numa ilha dizendo, não, isso aqui não vai me afetar, eu sou tranquila com relação a isso, que muitos dizem, né? Eu sou segura, não tenho problema nenhum, eu tô bem. Tá tudo resolvido. Tá tudo ótimo. Eu não sei que essas pessoas ficam reclamando, porque a vida é tão perfeita. Para mim é tudo perfeito.
Ixi, pessoa que fala isso, então, olha quantos problemas que existem aí, né? Então a gente tem que olhar com uma certa desconfiança. Então não dá para se isolar das questões que acontecem, que acometem. A questão econômica, a questão do trabalho, a questão da própria relação com os amigos, a relação instável, né, que às vezes é profissional, que você está no lugar, mas você não tem certeza se vai continuar ou não vai, reconhecimento, né, que a gente vive buscando. Então nós somos praticamente pessoas que precisamos dessas relações, e se elas estão, digamos, numa situação assim, instável, isso também afeta nós, direto ou indiretamente. Então... O ser humano é um ser histórico, né? Uhum. O que podemos imaginar de mais substancial nele é exatamente esse movimento relacional, né? Sem O dúvida. fato dele se relacionar com pessoas, com coisas e com a própria imagem que ele faz, né, dele mesmo. Bruno? Acho interessante essa troca de termos, né? Porque não é exatamente uma troca, mas a pessoa, quando chega na análise, né? Até estou atendendo um caso há pouco tempo, que é justamente crise de ansiedade. É uma expressão que diz alguma coisa, mas também não diz muito mais do que isso, né? Então, na psicanálise, a gente sempre vai perguntar assim, bom, mas o que é isso para você? Quando acontece, né? Tem essas perguntas mais rastreadoras, né? Como foi a primeira vez, como é que foi, etc, etc. E você vai percebendo que a coisa vai se construindo. E aí você percebe que existe o meio e existe a história da pessoa, né? Então a pessoa começa a falar daquela situação na prova de direção, e de repente está falando de uma cena familiar quando ela tinha seus 5, 6, 7 aninhos, né? E isso é muito interessante porque veja que cada um vai ter uma relação com essa palavra, né, com esse significante. Que ele pegou do YouTube, do Google, sei lá de onde, foi no médico, eventualmente, né? Ah, tá com crise de ansiedade, toma esse remédio, né? Mas aí a pessoa percebe que aquilo não resolve. Mas é interessante notar o seguinte, né? A gente vive numa sociedade hoje que a gente tem que, assim como, né, lembrando do Sartre, que está bastante fresco alguma coisa na minha cabeça, a gente é fadado a escolher, né? E a gente tem que escolher o que comprar, o que fazer, quem ser, né? Qual que é o ídolo que eu me espelho, se é que eu tenho... Bom, a pessoa que vai se perguntar se é que eu tenho que escolher já é uma pergunta um pouco mais adiantada, mas num primeiro momento, né, ali da pessoa com aquela tela que vai sendo bombardeada com um monte de informações, né? O que eu faço? De que lado eu fico? Quem sou eu? Tal. E aí lembrando que esse tipo de pergunta também, né, segundo a psicanálise, ela parte de uma certa estrutura, né, de um certo perfil ali, de um certo modo de ver as coisas, né, que aí vai estar em relação à castração, aquela coisa toda, né, um lugar em relação à castração, mas aí é uma coisa mais técnica que talvez não precisemos adentrar hoje. Mas é interessante que essa questão, né, essa possibilidade de escolha, e que, nossa, você escolheu agora, mas agora surgiu outras coisas, né? Porque aquela escolha acarretou outras possibilidades. Então isso é profundamente angustiante, profundamente ansiolítico, vamos dizer. Não, se bem que ansiolítico é para contra a ansiedade, né? Então é o contrário, então é um anti-ansiolítico. Entendi, muito bem. Então, isso tudo mostra o quanto o estilo está ligado à própria ideia de caráter, né? A maneira de ser depende de algo mais profundo, não está ligado só a uma coisa momentânea ou atual, né? Aí, novamente, vocês estão apelando para o centro da psicanálise. O ser humano é um ser histórico, montado. Ele não surge, de repente, a partir do vácuo, né? Há uma montagem histórica e, normalmente, a matéria-prima que o forma tem uma relação também com a neurose dos outros, né? Ele não é formado só a partir das suas neuroses, mas também recebe a neurose dos outros. Você imagina, por exemplo, receber a neurose dos seus pais? Imagina. Não, receber dos avós, né? Porque você vai para avós, os pais, né? Verdade. E como isso vai se processando ao longo das gerações. É uma mãe ansiosa, né? Que não sabe se deve ou não ficar no casamento, se ama aquele homem, se foi boa coisa ter o filho, né?
Vejam aí como isso abre campo a diversos distúrbios, diversos desequilíbrios no adulto. Seria isso? Uhum. Se essa criança ela não tem, por isso que a gente assim sempre está falando, né, os colegas, principalmente os colegas que atendem as crianças, né, e que atendem as crianças dos pais, né, porque hoje a gente tem que falar assim, são filhos e pais que se comportam como crianças às vezes, por não entender que como o exemplo ele influencia essa criança que se tornará adulto um dia. Então, por exemplo, isso que você acabou de dizer, a mãe ansiosa que não se dá conta, que está num casamento difícil, que não tem coragem para tomar uma iniciativa, né, para reequilibrar essa relação, ou então terminar e partir para uma outra. E esse é só um exemplo, mas quantos outros, né, de pais que acabam não percebendo isso, não vê a importância da criança, dessa formação da criança, do caráter dessa criança e de como ela vai lidar também com frustrações, com autonomias, né? Que criança e que adulto que ela será. Então, provavelmente, essa mãe ansiosa que não se percebe vai também, de certa forma, passar isso e essa criança vai herdar e se tornará um adulto com muitos problemas, né, no futuro. Será que dá para elencar esses problemas, essas dificuldades? Vamos pensar, porque nós não discutimos isso, nem gosto muito, né, de ficar elencando, mas seria bom falar sobre os sintomas da ansiedade, como é que ela se manifesta, em que propriamente ela acaba danificando a energia normal do sujeito, como ele é afetado verdadeiramente pela ansiedade. Podemos colocar aí a sintomatologia? Sim, primeiramente, isso é recorrente. Se há uma recorrência em determinadas situações específicas, é algo que a gente precisa observar. Então, por exemplo, falta de ar, Sim, entendi. sudorese, mas aquela sudorese mesmo, se transpira, você tem que trocar de roupa, palpitação. As pessoas se queixam muito, que o coração ele fica tão acelerado, parece que a expressão é essa mesmo, parece que vai sair pela boca. A pessoa ela não consegue às vezes andar, ela não consegue, por exemplo, pegar um exemplo assim de crise que a pessoa tem, por exemplo, está no metrô, tem uma crise de ansiedade quando entra no metrô, muita gente, por exemplo. A pessoa não consegue, ela fica paralisada, ela não consegue nem andar. Ela não consegue ter ação, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue fazer nada, ela fica assim, simplesmente paralisada. Então, esses são alguns sintomas que a gente tem que notar e prestar atenção, que pode se tratar de uma ansiedade patológica. É claro que só eles sozinhos, isolados, não dá pra gente falar, Então, você tem que ter outros tipos também, né, que vai na observação cuidadosa e cautelosa, que a gente vai chegar no momento em que talvez a pessoa precise às vezes até, utilizar um medicamento. Aí tem que ter, às vezes, a ajuda de um psiquiatra, né? E aí, às vezes, é preciso trabalhar em conjunto com ele também, né? Porque só a medicação, ela não vai surtir um efeito. Tem que ter um trabalho em conjunto. O trabalho analítico, o trabalho do psiquiatra, e aí o trabalho da pessoa também de querer, né? Também de fazer de tratar, né, esse problema. Então, são alguns indícios que a gente pode começar a observar. Legal. Bruno, quer falar alguma coisa sobre os sintomas? Sim, eu acho que o maior sintoma, né, de alguma forma, assim, né, de alguma dose de leitura, eu acho que o maior sintoma é o próprio eu, vamos dizer assim, né? Porque tô estudando bastante a perversão, né? Porque eu acho que, por duas razões. Primeiro que é um assunto muito presente nos dias atuais, nessa formação social que a gente vive, que é capitalista, patriarcal, tal. E também porque, como é um assunto como são pacientes muito difíceis de seguirem o tratamento, então fica escasso
a biografia sobre isso, né? Mas aqui estão por aí. Então, o próximo paciente nosso pode ser de uma estrutura perversa, né? Até, logicamente, lembrando que o Freud não está tão preocupado com estruturas, isso é coisa mais do Lacan, mas aí, coisa da matemática, né? Mas é interessante que o que foi falado sobre como que, atendendo crianças, né, é muito perceptível que muitas vezes a criança é o sintoma dos pais. Então o casamento, por exemplo, não vai bem, aí um dos dois coloca o filho no lugar ali e dá uma compensada. E às vezes aquilo estabiliza a relação. Só que como estabiliza? Por exemplo, né, na questão do perverso, é muito interessante isso, que ele, de certa forma, ele não vai, ele vai responder à angústia, né? O que ele é, o que ele está fazendo ali naquela casa, sendo objeto de algum dos dois, né? E não desejando por si. Há quem diga, por exemplo, que nem há sujeito na perversão, mas ele vai ser objeto de alguém, ou da mãe ou do pai. Geralmente, né, isso também é uma coisa que marca a nossa sociedade, né? Geralmente é o filho que vai acabar ocupando o lugar do pai em relação àquela mãe. Então o pai se ausenta, está fazendo outras coisas, a mãe gostaria de um marido, né? Acho que aí, no caso, a gente não tem que ter medo de colocar aí as palavras corretas, né? Então ela gostaria de um marido e vê naquele filho que está crescendo aí, que tem poucos recursos para combater isso, num substituto. E aí então aquela mulher acaba desejando, não através dele, mas ele mesmo. Eu lembro de uma cena da cultura pop, que não é um caso de perversão, mas aquele filme aliás, a série que foi feita a partir daquele filme Psicose, né, onde a mãe vai jantar com o filho. Bates Motel, né? Bates Motel, exatamente. E aonde ele vai, né, eles vão jantar, e aquela cena me impactou muito. Eu nem consegui assistir a série inteira porque aconteceram umas coisas achei uma coisa muito, muito viajada. Mas aquela cena me impactou muito porque ela se prepara para receber o filho como quem se prepara para receber um pretendente, um namorado. E aquilo ali, eu falei, caramba! E não é uma maldade dela. Ela também, às vezes, não percebeu o que ela está fazendo, onde ela está colocando aquela criança, né? Então é interessante que aí, voltando a ideia principal do nosso debate, né, da nossa conexão saber, é que se aquele sujeito que está nessa situação, em alguma dose ele não vai ter tantas angústias assim, num primeiro momento. Mas quando ele começa a crescer e vai para a escola e começa a partir daí desejar, né, ou querer algumas coisas que não vão satisfazer esse script, que vão balançar esse script, ele vai sentir muita angústia, que é uma angústia complicada, porque depende de uma outra pessoa. Então é muito interessante notar que muitas vezes o problema não está na criança, né, não está no filho. E, querendo ou não está naquela pessoa. Muitas vezes a análise chega até o limite da sociedade. Até lembrando de uma frase que o próprio Freud deixa como uma boa provocação para nós analistas, né? Que ele diz assim que a análise dos pacientes vai até onde foi a análise do próprio analista. Né? Então, muitas vezes, a cura do paciente, fazendo aqui um paralelo, a cura do paciente vai até onde permitir a doença da sociedade. Então, se a sociedade ela é enferma, ela não vai ajudar. Vamos conseguir fazer alguma coisa, né? Mas não vai ajudar, né, o que poderia ser, vamos dizer assim, né? Até entramos aí no âmbito da quarta questão, né? Será que a psicanálise pode ajudar a estabilizar esses quadros de ansiedade? No final, né? Será que ela funciona, ela ajuda mesmo ou não? O que é que vocês acham? Sim, como eu falei no início, até pela própria experiência do que a gente vê na clínica. Justamente por quê? Porque a pessoa chega com uma queixa. Isso. Ela vai chegar com uma queixa, você vai ouvir atentamente, e aí você vai percebendo que a queixa ela não tem nada a ver com aquela demanda que está escondida lá no porão, ali num cantinho da mente que ela nem sabe que existe, que ela nem faz ideia.
Nunca ninguém disse para ela, e ela muito menos vai se perceber. E aí, aos poucos, a própria escuta dela na clínica vai fazendo ela fazer as conexões. Eu gosto muito dessa palavra conexões e elos. Uhum. Porque são os elos, né? Os elos, eles são assim, é que nem uma correntinha. Eles vão, sim, circulando e vão fazendo conexão com outro elo, até formar uma corrente perfeita em que ela consegue processar isso e trazer para o consciente. Porque esse é um grande desafio nosso, né? Nosso e deles, porque eu costumo dizer que não é um trabalho do analista, é um trabalho a 4 mãos. Nós Sim. vamos juntos. Certeza. Você me traz a queixa, me traz as tuas demandas, e eu vou te perguntando, eu vou te fazendo pensar sobre isso, e ela vai tendo essa possibilidade de ressignificar sua vida a partir daquilo que estava tudo escondido, que estava subjacente e que fazia ela sofrer. Então, assim, eu digo sem a menor sombra de dúvida, até os colegas que falam para mim, mas você tem certeza? Colegas assim que atuam em outras áreas, né? Ai, psicanálise é ultrapassado. Ai, psicanálise não sei mais o quê. Eu falei, gente, nós temos aí uma questão contemporânea e a psicanálise, sim, ela se adapta perfeitamente, ela responde a muitas das nossas questões contemporâneas. Sem dúvida. Basta que você estude, leia, né, e experimente. Agora, o que difere é um trabalho longo. Isso é o que difere de muitas psicoterapias. É um trabalho que demanda paciência, dedicação. De ambas as partes. De ambas as partes, BR. Isso é importante. De ambas as partes. Mas eu digo sem a menor sombra de dúvida. E eu acho que como analistas e como analisando os que fomos, ou que somos, né, porque eu faço análise até hoje, eu acho que é isso. A gente tem esse olhar. É a partir da maneira como você se analisa, que você fala das tuas questões, que você consegue dizer sim ou não. Então eu digo, funciona, sem a menor sombra de dúvida. As coisas acontecem, sem dúvida. Bruno? Eu acho uma coisa que a Aida começou a falar, eu achei muito legal, muito bonito, que é justamente que é um trabalho a 4 mãos, né? Eu diria até que, pensando sobre isso, que é um trabalho a 4 ouvidos e uma boca, porque quem mais fala ali é o paciente, né? Porque o material de análise é a fala, né? Aí a gente sempre está buscando um tropeço, um ato falho e tal. E eu acho que a psicanálise, ela ajuda bastante, sim. Aí tem um lado até interessante, que é trágico nela, né? Que o próprio Freud, em algum lugar, disse que ela não tem o poder de transformar todo mundo, né, em pessoas felizes. Mas a gente pode ter ali problemas um pouco mais aceitáveis, né? Que é justamente, por exemplo, no caso ali até fazendo uma diferenciação entre o perverso e o obsessivo, só como exemplo, tá? O obsessivo, ele não vai conseguir, né, a pessoa obsessiva não vai conseguir desejar, ela não vai conseguir olhar para o desejo, enquanto que o perverso está ali preso ao desejo do outro. Mas é interessante, por exemplo, o caso do obsessivo, quando a análise vai seguindo, vai acontecendo, ele começa a perceber que aquele medo que ele tem do próprio desejo é porque é como se alguma outra coisa estivesse desejando por ele, impedindo que ele possa, né, que ele próprio possa desejar. Então é interessante que a psicanálise ela vai promovendo uma separação, né, uma desalienação. Chega uma hora que ele está ali alienado ao desejo da mãe, do pai, da sociedade, etc, etc. E na análise ele vai perceber que, poxa vida, peraí, eu posso desejar por mim e posso desejar o que eu desejo, né? Eu não preciso estar aqui preso ao que meu pai e que minha mãe esperavam de mim. Ou o que a sociedade espera de mim, esperava, etc. Então, ela ajuda nisso, ela ajuda a preparar um ambiente para que a pessoa possa perceber isso, né? Perceber que até ali é como se algo desejasse por ele, ou por ela, obviamente, e que a partir dali ela começa, poxa, mas isso aqui não é meu. Ah, não, isso aqui é meu sim. Olha, isso aqui é até meu, mas não tanto. Então ela vai aprendendo
não dirigir a própria vida, mas ela vai, bom, pelo menos eu vou conseguir escolher sofrer um pouco menos, ou então, se vai ter sofrimento, e alguma dose sempre tem, vai ser pelo menos um sofrimento que não, esse é o banco. Isso eu consigo tancar, como dizem os jovens, né? Isso aí eu encaro, né? Então isso é muito legal. Então, sim, a psicanálise ajuda. E olha, a depender da situação, pode ajudar até mais que as outras, porque remédios e evitar gatilhos, né? Olhando para a psiquiatria e olhando para a psicologia, aí me desculpe se você é psicólogo ou se você é psiquiatra, porque talvez eu possa estar, né, me excedendo em alguma dose aqui, mas eu acho que tanto o remédio quanto evitar gatilhos não resolve o problema. Talvez resolva o sintoma. Talvez ajude a resolver o sintoma, mas outra coisa vai surgir no lugar daquele sintoma. Então, se é o medo de dirigir que some por alguma coisa, parei de dirigir. Putz, mas aí quando for, depois de um mês que eu parei de tentar fazer a prova, sei lá o quê, eu não consigo estar em elevador. Pronto, deslocou. Então, eu acho que é interessante a gente ir para a raiz do problema, porque é ali que se resolve mesmo. Tá certo, vocês me convenceram, ela funciona. Muito bem. E aí nós já entramos, né, na última questão. Infelizmente, nós já estamos chegando ao fim, né, do podcast. E a última questão passa exatamente pela paisagem que você inaugurou, né? Ou seja, como o indivíduo pode controlar a ansiedade diante de uma sociedade enferma? Aida? É desafio, né? Porque nossa sociedade, ela tá já há algum tempo, né? Já há alguns anos que ela vem de umas enfermidades e cada vez mais, né? Tudo aí por conta dessa ditadura que nós até falamos em outros programas, ditadura da felicidade, trazendo, né? Relembrando aqui no programa que nós participamos, que tudo parece que é para ontem. Você precisa fazer, não hoje, você precisa fazer para ontem. É o imediatismo. Então, como a gente está falando aqui da questão da ansiedade, e nós vivemos uma sociedade ansiosa, extremamente ansiosa, voltando ainda à questão da criança, a gente consegue formar, né, a trabalhar essa questão das enfermidades quando a gente consegue preparar uma geração mais fortalecida. Então, no entanto, quem você vê hoje as crianças fazendo N atividades? O filho tem que fazer inglês, ele tem que fazer escola, ele tem que fazer natação, ele tem que ir no judô, ele tem que tirar nota boa, ele tem que ser perfeitinho, e ele tem que ser aquela criança engessada, moldada, não pode sair do padrão. Gente, isso gera uma terrível ansiedade já na criança, logo no início. Verdade. Aí essa criança vai crescendo e se espelhando no que ela vê no geral. Então, na rede social, você precisa publicar rapidinho aquela foto da viagem que você acabou de fazer. Felizes. Fotos felizes, por favor. Sorrisos, vão passar uma maquiagem, aquele casamento que tá assim, nos pedaços, caindo, assim, já desabando. Vamos fazer uma cara de feliz, tá tudo bem. Tá, então a gente vai representando o tempo inteiro, atendendo a essa necessidade de tudo para ontem, fazer, você precisa ser o melhor, o competitivo, o bom, o bonito, o sarado. Né? Você precisa ter. O ter, isso, essa palavra, ter. Você nem precisa ser, você precisa ter. Bem colocado o ter. Então aí, diante disso, a gente precisa se preparar. Como é que você se prepara? Psicanálise pode auxiliar? Pode fazer você entendendo sobre isso. Porque dentro do setting terapêutico você consegue ter esse olhar crítico e falar, não, pera lá, eu preciso atender a isso? Mas eu preciso ser essa pessoa que faz coisa para ontem? Então, não, eu posso ser eu mesma, no meu tempo, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero viver. Não preciso ser isso. E nem ter isso. Eu não preciso ter uma Ferrari, eu preciso ter um carro que me leve. Mas eu não preciso ter uma Ferrari, o último carro do ano.
né? Essa diferença, né? Eu Uhum. acho que aí a gente Ótimas consegue, colocações. né? Sem Bruno? dúvida. Eu acho que viver numa sociedade como a nossa, né? Até recorre eu posso recorrer aqui a uma frase que já foi dita pelo Marcos em outro programa, né? Que é menos Prozac e mais Platão, né? Então a psicanálise, né? E tudo mais, e algumas outras linhas também, claro, ajudam a gente a refletir sobre onde a gente vive e onde a gente está, e em alguma dose o lugar que a gente está, né? Até a questão da questões mais políticas econômicas, eu tenho os meios de produção ou eu vendo a minha força de trabalho, né? Então isso ajuda bastante, né, a criar essa consciência, até brincar com os termos de inconsciente e consciente, né, que algumas coisas ganhem consciência. E tendo elas ganhado consciência, né, tendo elas atingido aí uma parte, agora, bom, entendi, né, aí é um ponto interessante, porque acredito que talvez a psicanálise nesse momento se torne, né, deixe de se tornar ali uma terapia para se tornar uma ferramenta de crítica, né? Eu acho que é bastante notável em Freud e em Lacan também, mas talvez até mais em Freud, que do indivíduo ele, mal-estar na civilização, né? Ele vai, inclusive, né, até voltando à parte trágica, né? A gente tem 3 fontes de problema, né? Que é o corpo, que é o outro e que é a natureza. Então a gente está sempre ali, né? Fadado a encarar como fonte de problema desses 3. Porém, a gente pode ir para uma outra obra interessante, que é a análise psicologia das massas e análise do eu. Peraí, esse líder aqui, esse político aqui, já entendi. Esse cara aqui não. Esse cara aqui tem muita discrepância, não é por aí que eu vou. Então ela pode se tornar uma ferramenta de crítica e o sujeito, né, aquela pessoa que passou por um processo, que teve um conhecimento, que teve um contato, consegue ficar mais esperto. Consegue, peraí, essa casca de banana eu já escorreguei, não foi legal, então é melhor não ir por aí, né? É melhor evitar, melhor trocar de calçada, por exemplo, né? Então eu acho que ela tem essa capacidade, né? Essa dupla função, né? No momento ser ali uma terapia que vai ajudar a perceber certas coisas que estão atrapalhando, né? E em outro, né? Como se fosse uma outra face dessa mesma moeda, eu consigo usar essa terapia, né, como uma ferramenta de crítica, né, e ver, talvez a sociedade precisa mudar, mas aí são outros processos aí do que fazer com isso, né. Aí legal, cada um escolhe, né. Aí vem a angústia de novo, mas é uma angústia que, querendo ou não, ela é mais saudável. E a gente vai caminhando, mesmo com a angústia, né? Exatamente. Eu acho que é até importante falar sobre isso, né? Eu sei que o tempinho já tá, mas só para finalizar, que a gente vive numa constante homeostase. Ora você tá angustiado, ora você está equilibrado, e é isso. É verdade. Então, você se equilibra, a homeostase acontece, bonitinho, daqui a pouco angústia de novo. E é isso que é legal, você perceber que é isso, a vida é essa homeostase, a busca do equilíbrio e a angústia que vem para desequilibrar essa relação. O Schopenhauer tem uma frase muito boa, né? Que é, nós vivemos sempre entre a angústia por ter e o tédio por possuir, né? Então a gente tá ali, é angústia ou tédio, um dos dois. É verdade. Né? Então é muito interessante esse olhar, né? Legal, gente, eu adorei, né, conversar com vocês. Eu acredito, né, que os nossos ouvintes vão se beneficiar bastante com o programa. Tomara. E falando, né, em vocês que estão aí do outro lado, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aí no comentário, né? Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas, né? Exatamente. O tema é um tema tão interessante que voltaremos a falar em breve sobre essas nuances. Vou pedir para vocês se despedirem, né? Infelizmente, estamos terminando. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez estar aqui. É sempre muito bom falar sobre psicanálise e essas questões que afetam, né, todos nós. E espero aí, quem sabe, numa próxima oportunidade. É isso aí.
Muito obrigado, professor, minha querida amiga, meu querido telespectador ou telespectadora. E a gente, né, se vê no próximo programa. Deixe um assunto preferido aí no comentário, comente, divulgue, né, compartilhe, né, que a gente vai conquistando aí corações e mentes. Isso aí. Muito bem, gente. Muito obrigado por ficar com a gente até esse momento e até uma próxima vez. Um abraço. Tchau.